Olá, pessoal! Nós vamos começar hoje o nosso curso de benzimento. Essa é uma aula comum a todos os módulos de benzimento, porque ela é uma aula introdutória para a gente compreender o que é benzer. Então, benzer é tornar bento, é criar uma energia de oração que pode ser feita através de um versinho, de uma música cantada, de uma mentalização e de uma oração tradicional, presente em algumas religiões, sim, do mundo inteiro, para a gente colocar em relação a uma casa, a um objeto, a uma pessoa, e fazendo com que essa energia flua em cura para a pessoa. É interessante que vocês vão perceber que toda vez que a gente torna bento alguma coisa, a gente santifica, a gente diviniza. Benzimento no Brasil em especial, ele criou-se a partir de três povos, né, três influências étnicas muito fortes. Os índios que aqui já estavam quando os portugueses e depois outros imigrantes chegaram. Então, os índios já tinham essa prática, principalmente tem e mantém até hoje com ervas. Então, essa influência que a gente tem tão forte nas práticas brasileiras de cura em benzimento com ervas vem sim da cultura indígena. Com a chegada, claro, dos europeus aqui, a gente compôs com orações, principalmente da religião católica, vindo de fonte católica, e depois, com a escravidão no Brasil, nós tivemos o contato com o povo que veio da África e os africanos trouxeram também suas práticas, principalmente as práticas com ervas também e cantadas, utilizando suas orações, dentro, é claro, das religiões de matriz africana, que eles praticavam lá e trouxeram para cá. Então, esse conjunto todo é o que faz do benzimento no Brasil ser tão rico. Por que eu falo do benzimento no Brasil? Muita gente deve estar se perguntando, mas benzer só benzer no Brasil. Não. Por exemplo, lá na Sicília, na Itália, existe um grupo de bruxinhas que se chamam benedicterias. Elas são as benzedeiras de lá. Então, elas trabalham com práticas, claro, como a Itália, que vai trazer as orações católicas, já que é um povo bem fervoroso católico, e práticas que vêm de conhecimento antigo das estregas, das bruxas, que vem também da cultura etrusca e cultura romana, que influenciou tanto aquela terra. Então, todo local do mundo, gente, tem suas práticas, de acordo com os povos que ali habitaram ou criaram a história daquele local, tá bom? Então, não é uma exclusividade brasileira, mas que aqui é forte, é forte. Por um bom tempo nós tínhamos essa prática, outra das muitas senhorinhas, né? Senhoras que eram bem simples, humildes, em locais mais retirados, como, né, a prática medicinal era mais difícil de ser alcançada e tudo mais, então elas por anos, eu vou dizer até que por séculos, elas faziam essa prática, trocando por alguma coisa. Então, às vezes a pessoa trazia um, por exemplo, um alimento e trocava para ela. Tinham algumas que eram mais retiradas, elas ganhavam galinha de presente, né, da pessoa para poder, em zonas rurais, para poder fazer o benzimento. Só que o que acontece? Muitas vezes as senhoras, exatamente por ter uma ligação muito de humildade, de locais humildes mesmos, elas acabavam tendo filas de pessoas nas portas delas para benzer, principalmente criança. E isso pela família, às vezes não eram os filhos, não compreendiam. Muitos deles não deram continuidade porque achavam que aquilo era uma prática que era sacrificante, era cansativa, a tua casa vivia cheia de gente estranha, né? Gente ali o dia inteiro pedindo oração. Então, muitos dos filhos que foram crescendo, foram vindo para a cidade, estudando, trabalhando, então eles já não queriam aquela vida para eles e eles acabavam parando ali, vão colocar uma hereditariedade que poderia ter dado continuidade a essa prática de benzimento. Para ser benzedor ou benzedeira, ou para ser bento, que é como a gente fala, você não tem que ter uma hereditariedade. Você pode aprender a benzer e seguir, mas existem algumas famílias, por exemplo, na minha família existem práticas que eu vou ensinar aqui para vocês, que é possível ensinar
hereditárias. Então, ok, que vai ser dando de anos em anos na família toda. Mas tem famílias, por exemplo, que isso parou na benzedeira quando ela faleceu, os filhos não deram continuidade, não aprenderam, não receberam, porque tem algumas rezas que elas têm que ser passadas em datas especiais, por exemplo, no Natal, né? Eu tenho, por exemplo, uma parte da minha família que uma tia minha, ela passava para os filhos na parte do Natal. E ela falava que só poderia passar a reza todo ano para eles no Natal. A gente até brincava, falava que era uma forma dela reunir a família, né? E que ela tinha inventado a história, mas na verdade não era. Realmente existe essa tradição. Então, dos meus primos, acabou um só, né? De 3 filhos, acabou um só recebendo isso porque ele é o que estava presente realmente todo o Natal e poderia dar continuidade. E assim vai ser com os filhos deles e os netos deles, se quiserem. Se não quiserem, você para ali e aquele ensinamento tão bonito que pode ajudar tanta gente, que pode ajudar até a linhagem da tua família, acaba morrendo junto com a pessoa que era conhecedora. Só que de uns 5, 7 anos para cá, eu posso falar que está crescendo novamente esse movimento, as pessoas, exatamente porque a gente está passando por esse momento de regeneração tão forte do nosso planeta, as pessoas começaram a procurar cura mais do que o comum e se tornarem curadores. E é claro que o bento, a benzedeira, o benzedor, eles são curadores naturais, eles são curandeiros. Então, por isso essa prática ela começou a ser vista como algo mais sério. E existem até, é muito interessante, práticas, principalmente para norte do Brasil, em que elas são aceitas até mesmo dentro dos hospitais para ajudar. Às vezes os médicos mandam chamar para ajudar dependendo do tipo de doença. Vocês vão ver e aprender algumas doenças específicas que é muito instigador até. Como é possível? A pessoa tomou um antibiótico, a pessoa está fazendo todo o tratamento, o médico chama e fala assim: você conhece uma benzedeira? Chama porque essa doença de pele só passa com reza. E aí vem a benzedeira, ela faz a reza e aquilo passa. Claro que você está trabalhando integrado com a parte de medicina e como bento ou benta, vocês jamais, jamais podem negar que a medicina atue junto, tá, gente? Isso daí seria uma falta de irresponsabilidade, uma responsabilidade enorme, uma falta de responsabilidade da nossa parte, não trabalhar integrado com a medicina. A medicina está aí para nos ajudar, nos auxiliar, como nós podemos estar em auxílio. Quando benzemos, a gente está trabalhando em cima do corpo físico da pessoa, sim, às vezes de uma doença já instalada, mas estamos trabalhando também o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual dessa pessoa. Vocês vão ver que eu vou falar numa aula específica sobre corpos sutis e vão perceber a importância da atuação do benzimento em cima deles. Então, muitas vezes as rezas, elas atuam para equilibrar a emoção da pessoa, para que aquela emoção não transfira mais problemas, somatize no corpo físico e crie doenças, assim como mental, assim como espiritual. Tem verdadeiras varreduras espirituais que são feitas e encaminhamentos através de rezas bem fortes. Por isso que é interessante que a gente saiba como que atua, tá? Quando a gente benze, essa energia vem de mim? Vem do benzedor, da benzedeira, do bento, da benta? Não. Essa é uma energia que vem do universo e ela é canalizada pela força de uma oração, pela força de um instrumento que está sendo ali utilizado, de uma reza que está sendo utilizada, junto com uma fitoterapia, uma fitoenergia, quando a gente está trabalhando as plantas juntas, junto com, às vezes, até práticas integrativas, como é o caso da litoterapia, do uso de cristais, porque é possível, tá bom? Também utilizar para a prática de benzimento. É muito interessante que a gente saiba que quando a gente benze, a gente pode trabalhar também, além das ervas e orações, garrafadas. É muito comum na cultura indígena nossa a gente montar garrafada. Outra cultura muito rica que monta garrafada e benze é a cigana. Então, a gente pode trabalhar com as ervas ali, num processo
praticamente vamos colocar químico, em que elas vão se integrar e a gente vai benzer, e a pessoa pode ser uma garrafada que a pessoa vai ingerir, ou pode ser uma garrafada que ela vai fazer banhos, ela vai espregar num ambiente, passar no chão da casa, passar no batente da porta, entre outras coisas. Também podemos usar beberagens, ungüentos no benzimento. Podemos trabalhar com cruzes de madeira. Vocês vão ver que eu vou trazer a cruz para mostrar para vocês, indicar como que vocês, onde vocês acham, como que vocês fazem para trabalhar com ela e tudo mais, tá? Tem pessoas que vão usar, às vezes, cristais, como eu falei, para ser um instrumento de benzimento, calahau's, que são madeiras específicas de cultura nórdica, para a gente trabalhar. Tem pessoas que fazem com defumação, com o queimar das ervas, também com ovo. Existe muito na cultura africana o benzer com o ovo, que é um benzimento maravilhoso de passagem. E cajados, então existe a possibilidade também das pessoas usarem cajados, facas, atames, adagas, então tem inúmeros instrumentos que a gente vai utilizar quando benze. É importante que vocês saibam que o benzimento ele não obedece uma regra necessariamente de é quaresma, não posso benzer. Ou eu estou vestindo preto, eu não posso benzer, eu tenho que ter uma roupa especial. Também não. Tem que ser o benzimento não pode ser feito de sexta-feira, um dia específico da semana, também não. O que existem são alguns benzimentos específicos que vão ter uma data certa, ou uma lua, ou um dia da semana certo, para serem feitos. Nesse caso, sim, porque existe aquela exceção. Então, por exemplo, tem benzimentos que são feitos para amor, que se exija que seja feito numa lua cheia. Tem benzimentos que são feitos para prosperidade financeira, que se exija que seja feito numa lua crescente. Tem benzimentos para retirar doenças mais sérias, que se exija que seja feito numa lua minguante, e assim por diante. Dá para entender? Mas não que necessariamente tenha que ser uma regra aí para a gente ter que seguir e fechado. Ao contrário, o benzimento é algo muito aberto, muito sutil. Também não temos iniciação em benzimento. Ele é diferente de um sistema de cura, por exemplo, como um reiki do sistema Usui, como um Seikin, um Magnified Healing, tantos outros sistemas de cura que a gente tem hoje por aí. Você não tem um iniciador, uma sintonização que é feita no final, né, de um curso, por exemplo, para ali que você receber do teu professor, da tua professora, porque quem está passando para vocês não é um mestre benzedeiro, não existe esse termo. É simplesmente um professor que trabalha com o benzimento, que não dá, por exemplo, eu não posso chegar aqui para vocês, como professora de vocês, e ensinar coisas que eu não pratico. Aí, como benzedora, eu estou falhando, né? O que adianta eu ter o benzimento e não utilizar, não é mesmo? Então, a única coisa que a gente pede é que seja uma pessoa que tenha o conhecimento para ser passado adiante. Também não temos uma linhagem, né? Você não vai, por exemplo, você fez o curso, você vai ter a linhagem, é o nome do meu professor, daí o meu nome, eu vou ensinar para alguém e tem o nome da pessoa e assim diante. Não, diferente também do que são sistemas de curas energéticas, como é o caso do Sui, do Reiki Sui, tá? Você pode, depois de, por exemplo, você está aprendendo o curso, praticar e se você quiser ensinar para alguém, não só pode como deve, né? Principalmente porque dependendo do tipo de benzimento, você pode perpetuar dentro da tua família. E isso pode se tornar futuramente um benzimento hereditário com o passar do tempo aí para tua própria família. Ao que obedece o benzimento? Há 3 regrinhas bem simples. Primeiro, a gente tem que ter fé para benzer. Não adianta eu fazer uma oração pensando em outras coisas que eu tenho que fazer no momento. Quando eu tô ali, benzendo uma pessoa, com a peça de roupa da pessoa, a foto, o currículo, a carteira de trabalho, são coisas que a gente pega geralmente para benzer das pessoas. A gente tem que estar com a nossa cabeça focada naquilo. Eu não posso estar benzendo e pensando, deixei roupa na máquina para lavar, tem para pendurar, tem que ir ao banco,
tenho que ligar para o fulano. Isso não dá para fazer. A hora de benzer é a hora de benzer. Você vai se concentrar e ali você vai estar com a consciência que você tem que ajudar uma pessoa, que a pessoa está contando com aquela tua reza. Então você tem que estar em fé na tua oração, tá? Outra coisa que é comum nessa regrinha, nessa segunda regrinha que eu vou colocar para vocês, é termos a consciência de que quando a gente benze, nós mandamos em comando, a gente emite comandos, a gente trabalha muito o verbo. Por que o verbo? Porque o verbo rege a ação, ele cria energia. Então, por exemplo, quando eu estou rezando em cima, eu estou emitindo palavras que vão dar uma ordem para o universo, para aquilo atuar para a pessoa e ajudar a pessoa de alguma forma. Então, por isso que o verbo é necessário. A gente não benze sem pensar em nada. A gente não faz um movimento de mão e está benzido. Quando a gente benze, alguma coisa passa pela parte intelectual da gente, pela mente da gente, para a gente dar de comando para o universo. O que a gente pode, às vezes, é substituir por símbolos, dependendo do tipo de benzimento que a gente faz. Mas nunca que não tenha alguma coisa sendo uma fonte canalizadora, porque daí isso já passa a ser, né, a viagem na maionese, vamos colocar desse jeito, da própria curandeira, da própria benzedeira, tá bom? Ou do bento, que tá fazendo aquilo ali. E a terceira regrinha que eu vou colocar é a ação divina. Sempre que a gente for benzer alguém, a gente não vai poder interferir no livre-arbítrio. Então, sempre a gente vai perguntar: o que eu posso fazer com esse problema? Tá? O que está nas minhas mãos para fazer? Eu tenho que fazer o que com esse problema? Retirar, remover, acabar, limpar, purificar, transmutar. O que é que eu vou fazer com esse problema? E sempre eu vou perguntar para a pessoa se ela me permite. Ou se eu for falar para por exemplo, uma mãe, a criança não dorme, você vai pedir uma pecinha de roupa para benzer, você vai pedir autorização dessa mãe. Você jamais vai benzer a criança sem a mãe estar autorizando, tá bom? E eu costumo colocar uma quarta regrinha que eu falo que é ter bom senso, né, gente? Quando você benze, você tem que ter bom senso. Porque você não vai, por exemplo, benzer a pessoa e xingando a pessoa, você não vai benzer a pessoa batendo com erva nela. Eu já vi uns benzimentos, gente, que a pessoa toma uma surra de erva. Eu sei que tem gente que até merece, né? Mas assim, não é o caso ali. Então, tem que ter bom senso, tá bom? Nós não doamos energia quando a gente benze alguém, não é nossa, mas somos um canal. Como canal que somos, temos que estar bem. Eu não vou benzer uma pessoa se eu não estou bem. Então, primeiro eu cuido de mim, primeiro eu vou me benzer, eu vou fazer um banho de ervas, eu vou cuidar dos meus alinhamentos energéticos para eu estar bem, né? E poder cuidar da outra pessoa. Eu sempre falo em todos os cursos de todos os sistemas de cura que eu dou, e benzer é um sistema de cura que vamos pensar na gente como um canal e esse canal sendo um cano. E ali nós vamos abrir uma água para ela jorrar. Se aquele cano tá limpinho, bonito, pleno, você vai abrir o canal, né? Vai abrir a água e ela vai jorrar linda e maravilhosa. Então a pessoa que está lá do outro lado do cano vai receber aquela água deliciosamente bem. Vamos supor que a gente não está bem. Então, é como se a gente tivesse enfiado um monte de pedra nesse cano. Você vai abrir a água vai dar um jeito dela ir a conta gota, mas ela vai atravessar o cano. Então, a pessoa vai receber. Só que ela vai receber bem menos do que ela estava esperando, né? De repente, ali que ela estava sendo merecedora de receber e que você, na sua imprudência e no seu egoísmo, e até eu falo que é ego mesmo da gente, de não conseguir enxergar, hoje não estou bem, não dá para eu benzer alguém, hoje não estou bem, não dá para eu atuar em cura se eu não me curar. Se eu estou doente, seja no meu emocional, no meu mental, no meu espiritual ou no meu físico, cuida primeiro, nós somos seres humanos, nós temos direito de nos cuidar também, não é porque somos seres humanos e que a gente tem um conhecimento de um benzimento, por exemplo, que somos super acima, né, da humanidade, acima de Deus e das leis divinas, e vou atuar ali sem ter o respeito pela pessoa e sem me cuidar antes, tá bom?
Materiais, como eu falei para vocês, tudo quanto é material que venha dessas três culturas a gente usa muito no Brasil e hoje em dia estamos assim agregando, graças à globalização, a outros materiais que a gente tem conhecido. Então, por exemplo, tem pessoas que usam conchas hoje em dia, né? Conchas que venham não só das nossas praias brasileiras, mas conchas como conchas de abalone. Hoje em dia é até proibido o comércio, mas assim, utilizam às vezes crustáceo mesmo, que está ali abandonado numa praia, que a pessoa vai e limpa para poder usar a casca para benzer. Ah, como eu falei para vocês, existem varetinhas que a gente chama de Kalahaus ou Runarod, que eles chamam, que vem da cultura nórdica que a gente utiliza para benzer, entre outras coisas, tá bom? Bom, quando a gente benze, é legal que a gente tenha um ambiente também limpo, organizadinho. Não dá para de repente você colocar uma pessoa para você benzer numa bagunça, uma baderna, a televisão ligada, as pessoas gritando ao lado, porque você vai fazer uma oração. Pensa que aquele momento você está abrindo no universo um templo para que a oração atue. Então você não consegue chegar a conceber na tua igreja. Imagina você chegando na tua igreja, no teu templo religioso, e tá uma baderna, né? Você não vai conseguir se concentrar ali para fazer a tua oração. Então, lembre-se que benzer também tem algo meditativo bem forte e a gente precisa ter um espaço organizadinho. A pessoa pode ser benzida em pé, sentada, deitada. Uma criança pode estar no colo da mãe quando se benze, tá bom? E isso independe, da questão de você ter uma situação financeira alta, média ou baixa. Isso significa que o que você tem que ter é amor no teu coração. E quando a gente tem amor no coração, a gente, para a pessoa que vier, esse amor vai se tornar incondicional e a gente vai preparar um ambiente muito auspicioso, muito receptivo e muito gostoso para ela se integrar com essa energia tão especial que é o ato da gente santificar alguém, é o ato da gente divinizar alguém em oração, é o ato da gente benzer, tá bom? Vejo vocês durante o curso.